Vem aí o 8º Congresso Nacional de Escola Dominical, de 12 a 15 de março de 2015, no Templo Sede da Assembleia de Deus, no Belenzinho, São Paulo, com os palestrantes internacionais Stan Toller, Marlene Lefevre, Michelle Anthony, Clancy Reis. E do Brasil, José Wellington Bezerra da Costa, José Wellington Júnior, Ronaldo Rodrigues de Souza, Antônio Gilberto, Elienay Cabral, Cláudio Honor de Andrade, Elaine Cruz, César Moisés, entre outros. Prepare já sua caravana. Pagamentos facilitados. Informações pelo 21 2406 7400 ou pelo site editoracpad.com.br/eventos. 8º Congresso Nacional de Escola Dominical. Uma realização CPAD. Lição 8. O cuidado com a língua. A paz do Senhor, meu querido professor, a paz do Senhor, minha querida professora. É um prazer estar mais uma vez com você para partilhar algumas observações sobre a lição deste próximo domingo, lição de número 8, o cuidado com a língua. Esses vídeos têm por objetivo apenas realçar determinados pontos da lição para que você possa partilhar com os seus alunos. A primeira observação que eu gostaria de trazer para você sobre essa lição, sobre o texto de Tiago que fala sobre a língua, é que a língua ela acaba se tornando uma forma do nosso discurso. Quando a Bíblia fala sobre língua, está se referindo à forma como eu falo, como eu transmito as minhas ideias. E devemos levar em consideração que no ato de transmitir as ideias, nós devemos ser bastante cuidadosos para não ofender ninguém, para não ser grosseiros, não ser pessoas que na verdade estão usando desse dom que Deus dá, que é o dom da fala, para ser pessoas que não estão atingindo os projetos de Deus. Falar exige muita responsabilidade, seja do professor, seja do pastor, do superintendente, de qualquer pessoa que tenha a capacidade de estar diante de um grupo falando, ele deve falar com muita responsabilidade. Não pode falar o que lhe der na telha, como dizemos aqui no Rio de Janeiro, mas deve usar o seu discurso sempre da melhor forma possível, porque a língua, ela acaba trazendo para fora aquilo que eu penso. E aí entra a segunda observação. A língua fala, na verdade, aquilo que nós estamos pensando. Certa vez Jesus disse que o homem bom tira coisas boas do seu bom tesouro. Se você analisar essas palavras de Jesus, você vai observar que nós exteriorizamos aquilo que pensamos e somos por meio da nossa fala. É claro que isso também pode ser realizado por meio das nossas atitudes, mas neste momento, nesta lição, estamos nos referindo à questão do ato de falar. E a Bíblia também deixa claro que a boca fala do que o coração está cheio. Em outras versões, da abundância do coração fala a boca. Em ambas as versões que você pode ter aí na sua casa, você vai perceber que o ato de falar, ele exterioriza, repito, aquilo que nós estamos pensando, aquilo que nós sentimos, aquilo que realmente somos. Não raro podemos aparentar ser um tipo de pessoa, mas quando acabamos por falar aquilo que realmente está no nosso coração, nós acabamos também expondo o que realmente está no nosso coração, nossa forma de pensar, no nosso interior. Então, além de falar com responsabilidade, é preciso também trabalhar de forma mais aprofundada em nós mesmos, porque afinal de contas, se nós temos por hábito ser homens e mulheres de oração, pessoas dedicadas à palavra de Deus, pessoas que buscam e prezam pela comunhão com Deus, precisaremos e conseguiremos exteriorizar esses fatores. Caso contrário, naturalmente não conseguiremos ter êxito na nossa vida cristã. Então, primeiro aspecto, cuidado com aquilo que você fala. Segundo, cuidado com você mesmo. Afinal de contas, aquilo que você é, você exterioriza por meio das suas palavras. A terceira observação que eu queria trazer para você são as duas observações ou os dois exemplos que Tiago utiliza para se referir à língua. Que o primeiro é um pequeno fogo e logo depois também um leme. Uma chama pequena, por menor que seja, pode causar grandes estragos dependendo do terreno em que ela esteja situada. Não raro é comum ver em alguns lugares onde se chove pouco, onde se tem pouca quantidade de água irrigando o terreno, pessoas que jogam
guimbas de cigarro, e aquela guimba de cigarro consegue incendiar uma área gigantesca, uma área muito grande. Da mesma forma, a língua, ela tem, sinônimo da chama, ela tem a capacidade de destruir reputações. A língua pode, com o nosso discurso, acabar deixando pessoas em má situação, pode fazer com que a reputação de uma pessoa seja jogada ao vento, enfim, uma série de possibilidades pode acontecer. Então, a língua, como fogo, pode destruir uma série de outras coisas que foram construídas com o passar do tempo. Então, tome cuidado com o que você fala. E a segunda ilustração é a do leme. Quando nós analisamos os lemes, nós vamos ver que há lemes de diversos tamanhos, é claro, proporcionais aos barcos ou às belonaves às quais ele pertence. Um transatlântico tem um leme gigantesco, ao passo que um barco pequeno tem um leme, claro, naturalmente bem menor. Independente do tamanho do leme, nós percebemos que ele é proporcionalmente muito menor ao corpo da belonave, que é um navio maior, ou do barco, por menor que seja. O leme sempre vai ser menor. Entretanto, apesar do seu tamanho pequeno ou menor em proporção ao ambiente em que ele está, ele consegue direcionar a direção para onde vai aquele navio ou aquele barco. Então tome também cuidado você com a sua forma de falar, com aquilo que você fala, porque você tem a capacidade de dirigir pessoas para um lado bom ou para um lado ruim com o seu conselho, com o seu ensino. Então o leme de um navio ou de um barco vão dirigir aquele barco, aquele navio, a direção que está sendo direcionada ou colocada para que ele siga. Então tome cuidado com aquilo que você fala. É a recomendação de Tiago, e que Deus possa, neste dia, abençoar grandemente a sua vida, a vida dos seus alunos, e, acima de tudo, que nós possamos ser pessoas melhores, tanto por dentro, para ter aqui um tesouro bom dentro do nosso coração, e, acima de tudo, falar também coisas boas, como disse Jesus, que é algo necessário para a vida cristã. Deus abençoe você grandemente. CPAD, a editora da Escola Dominical.